Tudo bem com vocês, amigos? Queria comentar aqui alguns aspectos, tá? Porque foi notícia na internet esses dias agora que o ator, o Mário Gomes, nessa segunda-feira, ontem, no dia 16 de setembro, ele sofreu uma ação de reintegração de posse porque o imóvel que ele tinha no Rio de Janeiro de 20 milhões de reais foi leiloado para o pagamento de débitos trabalhistas. Vamos por partes, então, né? Em primeiro lugar, para quem não lembra, o ator Mário Gomes fez o papel do Luca na novela Vereda Tropical, mais algumas novelas que ele fez aí. Mas Vereda Tropical, mais ou menos da minha infância, essa novela. Em primeiro lugar, a gente tem que abordar uma coisa que a gente costuma falar muito aqui no canal, e eu costumo falar muito com meus clientes, né? Que eu tô lendo a notícia hoje, existe até uma discussão se o advogado dele cometeu algum erro ou não, tá? Eu não vou entrar nessa discussão. Em primeiro lugar, meus amigos, a gente tem que pegar... eu já falei aqui, né? Se eu ganhasse R$ 1.000 por cliente meu, que eu falar, pro qual eu falei assim na minha vida, na minha carreira, olha, você tem que abaixar seu padrão de vida, você tem que vender esse imóvel, pagar teus débitos e comprar um imóvel mais barato. Se eu ganhasse R$ 1.000 para cada cliente para o qual eu falei isso, sinceramente estaria milionário. Juro por Deus, eu perdi a conta já. E aquele cliente que vira e fala, não, Papini, tá para sair um negócio grande, tá para sair não sei o quê, eu vou resolver, e aquele amanhã que nunca chega, e o cliente perde imóvel. Recentemente estive aqui no escritório um cliente que ganhou o processo de um banco, e mesmo ganhando perdeu imóvel, porque você entra com a ação. A gente estava discutindo isso numa aula de pós-graduação no sábado, né? Você não entra com uma ação para pegar e falar, eu não devo nada para o banco. Você entra com uma ação para pegar e falar, olha, o banco está me cobrando 10 milhões, só que a minha dívida é de 3. Daí você ganha o processo e o juiz fala, então, bonitão, vamos pagar os 3? Né? Daí teria uma arguição de bem de família, que parece que não foi aceita pela Justiça do Trabalho. A gente sabe que a Justiça do Trabalho é bastante cruel com esse tipo de questão, né? A propriedade é avaliada em 20 milhões de reais, foi vendida por 720 mil reais. Daí eu tô duvidando um pouco desse número, tá? Porque se o número está correto, obviamente existe aí preço vil, etc. E dá para você impugnar esse leilão. Tem matéria aí para você impugnar, nem que seja em instância superior, no TRT ou no TST. Dá para você impugnar esse leilão. A lei fala que o bem objeto do leilão não pode ser leiloado por menos que 50% do valor de avaliação. 20 milhões para 720 mil reais, eu imagino que tenha que ser... Eu não li o processo, mas quase com certeza quem reproduziu essa matéria no estado de São Paulo colocou algum erro. Tá? Isso não está batendo muito para mim. Mas sim, meus amigos, você pode perder uma casa por uma dívida, tá? E não precisa ser necessariamente imóvel de altíssimo padrão. Apesar de a gente ter uma lei que fala em bem de família, etc., tem uma quantidade não pequena de juízes que buscam atalhos, tá? Para descaracterizar numa execução o bem de família. E até gente que discute hoje se a Lei 8.009 foi recepcionada pelo ordenamento jurídico moderno em razão de novas leis que apareceram, Código Civil, etc. Tem gente que discute ainda se a Lei 8.009 de 90 é válida em nosso ordenamento jurídico. Esse argumento de que uma casa de alto valor, tal, eu não concordo com isso, e esse entendimento acaba sendo minoritário também na jurisprudência. De que o imóvel de altíssimo valor pode ser leiloado porque ele é de altíssimo valor. O que é altíssimo valor? Qual que é o preço médio de um imóvel no Rio de Janeiro? O imóvel comum do brasileiro
É a Minha Casa Minha Vida, um imóvel de 200 mil reais. Quer dizer, então, que qualquer imóvel que valha 800 mil, 1 milhão de reais pode ser leiloado? Eu acho que é um exagero. Então, falar assim, ah, não, bem de altíssimo valor, lei é lei, tem que ser cumprida, meus caros. Daí o Mário Gomes tá falando aqui na matéria, supostamente foi ele que falou isso, né? Que o advogado dele o traiu no processo, tal. Eu, sinceramente, é assim, meus amigos, eu vou falar uma triste realidade para vocês. Quando eu comecei a advogar em direito imobiliário, eu aprendi isso com alguns advogados que eu tive como mentores, e eu procuro passar essa experiência para todos vocês, tá? Você vai advogar em direito imobiliário, por favor, tudo o que estiver acontecendo com o seu cliente, deixe ele ciente, de preferência por escrito, inclusive sobre as suas recomendações. Porque daí o cliente perde imóvel e fala, não, meu advogado que fez isso, não, meu advogado que mandou fazer aquilo. Outro dia um cliente me virou para mim e falou assim, não, doutor, que eu parei de pagar a parcela porque o senhor mandou eu parar de pagar a parcela de condomínio. Eu peguei e falei, meu amigo, olha, me acha isso por escrito que eu juro por Deus, eu vou pegar minha OAB e vou entregar na ordem. Porque daí é uma questão assim, daí sem mostrar que eu escrevi isso, eu, Paulo Antônio Papini, tenho um problema psiquiátrico, daí não tenho mais condição de advogar. Mas os clientes fantasiam. Quando o cliente está nesse tipo de crise, ele acaba fantasiando que o advogado falou algo que não falou, tá? Isso quando o cliente não vai até o advogado, faz 20 vezes a mesma pergunta, do tipo, doutor, mas eu posso pedir um dano moral? Não, não cabe pedir dano moral porque você está sendo executado. Daí ele faz 20 vezes a mesma pergunta. Na 21ª vez, e eu já fiz isso quando eu era mais novo, hoje não entro nessas. Na 21ª vez, o advogado fica cansado e para tirar aquele cliente chato da frente dele, ele fala, não, você pode pedir o dano moral sim. Pronto. Na cabeça daquele cliente, o que ele vai ganhar de dano moral vai compensar e vai sobrar dinheiro do que o credor, do que ele deve para o credor, ou do que ele deve para o banco e por aí vai. Gente, isso não existe, tá? Mais uma vez eu volto a falar, você entra com uma ação, e a gente teve um cliente nosso que passou por uma situação dessas, para reduzir o débito. Então a gente reduziu um débito, no caso do escritório aqui, de 10 milhões de reais para 300 mil reais. Eu liguei para o meu cliente e falei, meu amigo, você tem que pagar. Não, mas a gente ganhou o processo. Sim, a gente ganhou o processo. A gente ganhou o processo para reduzir o seu débito de 10 milhões para 3 milhões. O meu trabalho está feito. Ele ficou brincando, achando que esse dia não ia chegar nunca. Resultado, perdeu o imóvel em leilão. Eu acho que talvez falte no Brasil, não é que talvez falta, seguramente falta, no Brasil, educação financeira para as pessoas. Porque se as pessoas tivessem educação financeira desde a mais tenra idade nas escolas, alguém que um dia foi milionário, como o Mário Gomes, ele conseguiu um dia na vida dele comprar uma casa de 20 milhões de reais. Ele trabalhou para isso, etc. E vamos pensar que o auge dele como ator é numa época onde atores não ganhavam as fortunas que ganham hoje. Mas as pessoas não têm educação financeira. O brasileiro, em geral, não tem educação financeira. Então é muito fácil no Brasil fortunas se despedaçarem. A pessoa procura, não protege, gasta dinheiro em passivos, tá? Quantos advogados eu não conheço, gente, durante a pandemia? Quantos advogados eu não conheci durante a pandemia que o único patrimônio do sujeito era um carro de 500 mil reais?
Gente que me ligava desesperado, Papini, pelo amor de Deus, você conhece pessoal do mundo de carro, arruma alguém para comprar. Mas espera aí, como é que você chega num ponto de transformar R$ 500.000 num carro e o sujeito não tinha imóvel, morava de aluguel, alugava o escritório? Eu até entendo, não, moro de aluguel, mas o escritório onde eu trabalho é meu. Tudo bem. E olha, não foram poucos. O meu amigo Márcio Gelberg, do Rio de Janeiro, viu a mesma situação. Então, acho que também deveria existir no Brasil uma preocupação maior de educação financeira. Até mesmo as faculdades deveriam ensinar isso. Olha, vocês que são advogados, estão assistindo o vídeo, vocês sabem disso. Nós não aprendemos na faculdade a lidar com o cliente, a cobrar o cliente, a redigir o contrato de honorários. Isso não nos é ensinado. Eu tive que aprender isso apanhando muito na advocacia. E todos os advogados também. Então é isso. Eu lamento pelo ator Mário Gomes, volto a falar, eu era fã dele quando era criança, gosto. Até hoje eu vejo a imagem dele, tenho um carinho, fico triste, né? Por ver um ídolo meu de infância passar por isso. Eu sei que por causa de uma polarização política imbecil, deve ter gente dando risada porque ele perdeu imóvel. Mas, gente, isso não é para dar risada não, tá? Isso é algo muito triste mesmo, que pessoas que, bem ou mal, são expoentes da sociedade, acabem terminando suas vidas dessa forma, tá legal? Por hora é isso, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.